você que está nos acompanhando agora, né? Nesse momento em que nós tiramos um tempinho para bater um papo super interessante. Você que está nos ouvindo agora e está conosco e nesse tema que nós vamos abordar que é tão importante, tão pertinente nos tempos de hoje, que é a erotização infanto-juvenil, né? E isso hoje é um tema muito corrente, você vê na internet discussões, né, debates, e eu acho muito importante você que é pai, mãe de família, né, que tem uma preocupação com o seu filho, o conteúdo que o seu filho está assistindo através da televisão, da rede de transmissão, o conteúdo que tem sido abordado hoje dentro das escolas, né? Eu acho muito importante isso. E nós, como cidadãos, nós queremos saber, nós queremos entender um pouco mais. Porque a partir do momento que nós entendemos, que nós conhecemos, tomamos consciência do assunto, nós vamos então cobrar dos órgãos públicos, das pessoas, principalmente dos responsáveis por elaborar esse conteúdo, que haja com responsabilidade, né? Porque é o meu filho, né? É o seu filho, você que é pai, você que é mãe de família. O seu filho, não raras vezes, passa praticamente. é, Tem escola hoje que é integral, né? Passa o dia inteiro na escola. Então, qual o conteúdo que o seu filho está hoje recebendo na escola? Isso é muito importante. Faz parte, né, da formação acadêmica, daquilo que ele está aprendendo, está construindo a sua identidade. Então, isso é muito importante. E para que nós tenhamos hoje uma conversa legal, eu sou formado em Direito, sou advogado, né, militante, trabalho, atuo na área e tenho conhecimento das leis que versa sobre este assunto, mas não obstante a isso, nós também convidamos hoje uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem o conhecimento na área, que atua na área de psicologia infantil, né? Atende essas crianças e de forma também formada academicamente, né? A psicóloga Camila, ela vai nos ajudar também a entender esse tema de a sexualização precoce de nossas crianças, né? Então fique conosco, se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida, participe conosco, né? Nesta live, colocando seus questionamentos, colocando as suas dúvidas, e na medida em que nós vamos abordando e o bate-papo vai acontecendo, nós vamos respondendo na medida do possível. Eu vou passando para a psicóloga Camila e aquilo que for de direito e que tiver ao meu alcance, eu também vou tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Então eu queria que agora, né, meu nome é Denilson Domingos, sou o doutor Denilson Domingos, né, e aqui está a nossa convidada, a Camila. Bom dia a você que nos acompanha. Bom dia, Denilson. Bom dia. É um tema muito bom, né, da gente falar e abordar no momento em que a gente tem visto isso repercutir de uma forma tão grandiosa, né? Então, você que é pai, você que é mãe, é o nosso convidado nessa manhã, né, para esse despertar, então, do que de fato é essa erotização infantil. Muitas vezes a gente ouve falar, né, os assuntos são abordados, mas a gente de fato não sabe o que é o contexto de tudo isso. Eu agradeço o convite, né, por estar aqui e poder então trabalhar dessa forma abrangente, né, tanto na parte jurídica quanto na parte psicológica, para que a gente possa então falar um pouco mais sobre esse assunto. Legal. Eu também queria deixar, né, agradecer a Camila pela presença, né, que disponibilizou do seu tempo para estar aqui conosco hoje e para poder tratar desse assunto tão importante nos tempos de hoje, né? E também dizer a você que nos ouve, que está aqui agora acompanhando esta live, nós estamos na página Testemunho, Verdade e Fé, onde nós queremos partilhar com a sociedade alguns pontos que é de extrema importância. E aqui
o conteúdo que nós vamos passar para vocês, com certeza nós estudamos, nós buscamos informações verídicas para poder você ter a melhor informação, tá bom? E se conscientizar. Eu como, não sei se você sabe, né? Mas existem dispositivos de lei hoje do Código Penal, do Código do ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege as crianças, de certa forma, desses conteúdos eróticos, né? Desses conteúdos eróticos, da iniciação precoce, né? A sua sexualidade. E nós precisamos entender uma coisa, né? Eu não sei se você se lembra, mas eu queria começar abordando um assunto bem polêmico. Então, já que eu vou trazer um assunto polêmico para a pauta aqui, viu, Camila? No ano de 2017, eu não sei se você se lembra, mas houve uma exposição no museu, né, no Rio Grande do Sul, salvo engano, aonde foi feito, aonde sugeria, né, aonde existia de fato uma apologia à pedofilia, à zoofilia, né? E essa exposição ela foi cancelada em razão do inúmera manifestação de brasileiros, de pessoas de bem, em que eles queriam cortar isso. Não, não. Existiam cenas ali assim grotescas que eu fico assim, até eu fico com vergonha de falar isso diante de uma mãe de família, de uma mulher, né? É, tem cenas de homem ejaculando no rosto de outro homem, né? Uma coisa fortíssima. Coisa assim, cenas explícitas de zoofilia, né? De sexo com um animal, coisas assim horríveis. E que estava ali, aquilo estava aberto para que crianças também pudessem participar, né? Excursão, né? Estava aberto para que pudessem participar. E o interessante é assim, que a nossa lei, a nossa Constituição, ela blinda isso, né? Isso não é proibido isso, né? Em razão disso, eu acho que tanta manifestação chegou a repressão também de pessoas correntistas querendo sair deixar a conta no Santander, né? E aí, por pressão da sociedade, foi então cancelada a exposição. Mas o conteúdo era um conteúdo assim, bem assim, grotesco, né? E não raras vezes também nós encontramos nas escolas hoje também conteúdos de erotização infantil precoce, até mesmo dentro das escolas, né? Pois nós vamos citar alguns exemplos aqui que já ocorreu, e toda essa erotização infantil ou infanto-juvenil, ela de forma precoce, ela causa um certo problema também psicologicamente, né? E de onde vêm essas informações? Por que elas chegam? Estão chegando também com uma certa parece ser uma força, mas na verdade são alguns meios de comunicação através de talvez algumas ONGs, algumas instituições favoráveis à pedofilia, a esses grupos organizados que vêm fazendo força para implantar essa ideologia hoje na cabeça das pessoas, de forma que se torne assim algo aceitável, algo comum, uma criança pura, inocente, ter acesso a essas informações, né? Que eu olhando para o meu filho, olhando, hoje eu que sou pai de família também, quando eu olho meu filho, me toca a responsabilidade de me envolver e dizer assim, ó, o poder familiar, eu tenho o meu poder familiar, quanto pai de família, eu quero ter acesso ao conteúdo pedagógico do meu filho na escola. Eu não quero que o meu filho tenha acesso a esse conteúdo, né? Justamente porque eu entendo que esse conteúdo ele não é o conteúdo que é de competência do pai, da mãe ensinar, né? E não naquele momento tão precoce da escola, né? A escola tem sua competência, tem o seu valor, mas ela é um território brasileiro também, a escola. E o poder familiar não foi destituído do pai de família que colocou o seu filho na escola. Então isso aí, alguns pareceres jurídicos, alguma visão também que eu tenho referente a esse tópico. E eu queria agora passar também para a psicóloga Camila, falar um pouquinho também das consequências, qual é o período da idade, mais voltado também agora também da área da psicologia, né?
para que ela também possa nos dar algumas orientações importantes. E você que está participando conosco, não deixe de colocar as suas dúvidas, né, colocar as suas perguntas. Mais uma vez, nós estamos aqui na página Testemunho Verdade e Fé. O meu nome é Denilson Domingos, sou advogado, e aqui nós estamos com a Camila, psicóloga, também militante nesta área da psicologia infantil, tá bom? Queria passar agora novamente para a Camila, para que ela possa também explanar um pouco sobre o assunto. Eu gostaria, primeiramente, de falar, de fato, o que é erotização infantil. Muitas vezes a gente fala do assunto, enfim, escuta o tema, mas né, o título, mas não sabe de fato o que é, né? Então, a erotização infantil nada mais é do que estímulo, né, da parte, então, sexual da criança, né, de todos os impulsos sexuais, porém feito de uma maneira errada, no momento errado. Por quê? O próprio nome diz, erotização infantil. A criança, ela ainda não tem toda a parte psicológica e até mesmo fisiológica, né, para poder, então, ser abordado esse assunto. Então, quando abordado de uma maneira muito precoce, na infância, traz inúmeras consequências, né? E a gente tem visto isso cada vez sido mais abordado dentro da escola, de uma maneira errada, muitas vezes. Lógico que a gente sabe que hoje em dia a gente ainda tem algumas escolas que são cristãs, então valoriza bem esse perfil da escola cristã, mas nem todos têm acesso, a grande maioria da população não. Então, as escolas muitas vezes incitam isso, né, precocemente na criança, material didático, a gente já teve, né, muita coisa envolvido, que foi até barrado muitas vezes, por conta de trazer essa parte da erotização infantil, na parte muito precoce. A gente também tem, infelizmente, hoje, cada vez mais perto das nossas crianças, a questão da mídia, né, então, mídia social, a parte do Facebook, Instagram, WhatsApp, televisão, comerciais, né? Um exemplo, a criança, muitas vezes, ela está assistindo um desenho, né? Vou dar um exemplo fácil para que a gente consiga entender. E, de repente, vem um comercial de televisão muito rápido, e sem, né? Às vezes é o comercial de uma novela, onde passa uma cena de um beijo, né? Onde muitas vezes tem a cena um pouco mais erotizada também, que a gente sabe que as novelas hoje em dia têm se perdido cada vez mais nisso. Muitas vezes os padrões de beleza também que nós apresentamos às crianças, isso causa uma adultização, que a gente fala, precoce, e com isso, então, também a erotização acontece. Uma coisa acaba sendo consequência da outra. Então, por exemplo, para as meninas que nessa parte da erotização, elas são são mais vulneráveis do que os meninos, né? A maquiagem muito forte, o salto alto. Ah, mas é errado? Não, não é errado. Ela é menina. Ela vai chegar um momento que ela vai poder usar. O problema é o momento que isso é colocado e que isso é inserido na vida da criança. Ela não tem, muitas vezes, condição psicológica para entender aquilo, né? Um exemplo, antigamente, a anorexia, por exemplo, ela era tida mais na adolescência. Hoje em dia, a gente já tem casos de crianças com anorexia. Por quê? Porque a incitação que o mundo faz é de que a mulher bonita é a mulher magra. E isso causa esse impacto nas crianças. Então, eu tenho que ser magra, eu tenho que ser magra, né? E acaba acontecendo muitas vezes a anorexia, né? Então, essa adultização, as crianças não têm vivido as suas fases que precisam ser vividas de fato. Então, elas estão pulando essas fases, né? E isso tem trazido cada vez mais consequências na vida adulta, né? Na questão psicológica, né? Na questão de relacionamento, né? É como se os pais, hoje em dia, perdessem a força diante da mídia, né, diante do meio de educação, para poder falar para o seu filho do valor que ele tem dentro da sua família. Se existe alguém que precisa falar de sexualidade com uma criança, esse alguém é o pai e a mãe dessa criança. E muitas vezes acontece esse travar até mesmo dentro de casa, porque o pai não está preparado para falar isso. Então, ele permite com que a escola fale, com que o amigo fale, com que ela veja na televisão, com que ela veja num vídeo no YouTube, e isso que traz as consequências, né? Nós somos seres dotados de sexualidade, e a gente não pode tirar isso, e às vezes, por exemplo, uma pergunta que as crianças fazem muito, como que eu nasci? Né? Aí o pai ele quer mascarar, você não tem idade para responder isso.
mas a criança ela vai ficar com aquilo intrigado dentro dela, ela vai se travar muitas vezes, não vai perguntar novamente, né? Mas ela precisa saber. O que o difere é o momento em que ela precisa saber e a forma que você vai colocar, né, ditando a idade dela, claro. Você não vai explicar para uma criança, né, de 10 anos como você explica para uma criança de 5, né, jamais. Mas é importante que os pais falem isso com os filhos, né? A sexualidade ela tem que parar de ser vista na nossa sociedade como algo ruim, né, como algo macabro, como algo endemonizado muitas vezes. Não é isso, né? A partir do momento que eu deixo alguém de fora da minha casa, que não tem os mesmos valores, talvez que eu, né, falar disso com os meus filhos, aí sim eu estou errando. Né, porque a gente não sabe que forma eles vão ser abordados, que forma eles vão saber disso. Então, esse é o grande perigo. Né? Interessante. Então, para nós é sempre ter. É bom nós recebermos informação, né? É bom a gente buscar informação. E hoje, esse mundo tão agitado, as coisas acontecem de uma forma tão rápida e que nós não conseguimos ter acesso à informação e muitas vezes, não raras vezes, nem conseguir ler um livro, né? Então, isso é muito importante. E um ponto que a Camila ela abordou aqui agora é também essa questão de os pais não passar essa informação, essa responsabilidade que é deles, muitas vezes para o Estado, para as escolas. Isso é uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade do pai, é uma responsabilidade do pai e da mãe, né? E eu queria tocar num assunto que em Fernandópolis, né? Em Fernandópolis, o juiz ele pediu para retirar o material de escola, né? Porque justamente no material da escola estava ali uma incitação à masturbação, né? De forma precoce, pô, não é incitar a masturbação, né? Então, um conteúdo, é um assunto assim muito, às vezes, polêmico, às vezes os pais não têm conhecimento disso, e vinha também escrito para que os filhos, para que as crianças não falassem, não contassem isso para os pais, que era o mais grave. Por isso, o juiz foi lá e pediu e confiscou. Isso aconteceu em Fernandópolis, tirou e confiscou, né? E aí eu queria entrar num assunto também agora para você ter noção da questão ideológica. Veja bem, nas escolas hoje é proibido, né, proibido as crianças, né, de cantar essa música, né, Atirei o Pau no Gato. Aquela música que nós conhecemos. Ah, atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Então, não, se a criança cantar esta canção, né, ela está fazendo uma apologia, ela está incentivando bater no gato. Logo, ela está infringindo uma lei ambiental, né, que cuida, que protege o animalzinho. Não estou dizendo que o animalzinho precisa de proteção, precisa também. É uma criação divina e merece todo o cuidado o animalzinho também. Mas veja bem, algo assim tão singelo, tão simples. E aí, essa mesma situação que fala que não pode bater, cantar essa musiquinha do Tirei ao Pão do Gato, ela autoriza. Eu até trouxe aqui ó, o início de uma letra de um cidadão muito conhecido, né? O Naldo, né? O tal de Naldo, né? Tem uma letra também de uma música muito interessante, né? Agora, essa música pode cantar nas escolas, pode cantar em todos os lugares, né? Olha para você a letra da música. Amor de chocolate. Eu não tô de brincadeira. Eu meto tudo e pego firme pra valer. Chego cheio de maldade. Eu quero ouvir você gemer. Eu te ligo e chega a noite. Vou com tudo e vai que vai. Tem sabor de chocolate. O sexo que a gente faz. Corpo quente, tô suado. Vem melar, vem me lamber. Ou atirei o pau no gato, não pode. Isso aqui pode. Então, é uma contradição, né, grotesca que a gente chega a ficar assim estarrecido. Por quê? Porque nós nos afastamos desse ambiente. Nós não sabemos, nós não participamos da vida ativa mesmo que está acontecendo de fato na sociedade. E nós estamos preocupados, né? E em razão disso nós estamos fazendo esse diálogo aberto, isso aqui é um bate-papo, né? Para conscientizar a sociedade
do que de fato tem ocorrido no dia a dia. E é essa sociedade que eu quero, é essa sociedade que eu desejo para o meu filho, é isso que eu quero para uma criança. Então fica para você pensar, né, refletir um pouco sobre isso. Eu queria agora passar mais uma vez aqui a questão para a Camila, para um assunto muito polêmico que está acontecendo, para vocês entenderem que não é, não estamos falando nem isso está acontecendo hoje, que é o filme, aquele filme do Kids, né? Que é uma situação também muito intrigante. Eu queria que a psicóloga Camila ela pudesse comentar sobre esse filme, e aí eu já vou falar para vocês sobre uma ação que está tramitando aí, posterior ao comentário dela. Então a Netflix ela tá para lançar, né? Esse filme, eu não lembro se é filme, se é série, chamado Cuts, aonde então ela vem trazendo essa erotização de forma assim desprachada, né? Então, lendo e me informando mais o que essa série realmente trazia, é uma criança que ela é criada, né? A criação dela é feita em uma família realmente um pouco mais tradicional. E de repente essa menina ela sai de casa, despertada então a atenção por uns vizinhos que fazem um certo tipo de dança sensual. São danças sensuais, onde rebolam mesmo. As meninas vestem uma roupa mais curta, andam bem maquiadas. E essa menina, então, desperta esse desejo, né, de abandonar todos aqueles valores que os pais ensinaram para poder, então, viver, né, aquilo que aquelas meninas vivem, né? Aquilo que o que ela vê as vizinhas, na verdade, fazendo, né? E isso, então, é o grande perigo, né? Imagina hoje uma criança, porque hoje a infância ela é considerada até os 12 anos de idade, e aí depois entra a pré-adolescência. É uma menina super maquiada, dançando, rebolando, e mais do que isso, dançando, rebolando e com gestos sensuais, que vão incitar, muitas vezes, os homens que estão olhando, né? As roupas. Essa menina ela tinha uma questão de valores dentro da família que a família prezava muito, né? É o que diz a história da trama. E, de repente, ela quer largar tudo aquilo e quer fazer aquilo que ela viu alguém fazendo. E o que muitas vezes acontece com as crianças de hoje em dia. Elas são inseridas no mundo de valores, são criadas numa família, a família transmite, então o pai e a mãe faz questão de transmitir valores para a criança, porém, em determinado momento, ela quer abandonar tudo e viver aquilo que ela viu alguém fazendo, né? Ou aquilo que alguém contou para ela, né? Então, perceba como que a sociedade de hoje em dia incita a criança a querer viver essa erotização infantil. Uma coisa muito importante se ressaltar, que a partir do momento que nós erotizamos a criança, ela se torna uma presa muito fácil para a pedofilia. Né? E isso, muitas vezes, é passado por despercebido. Aí a gente fala, mas o que tem? É só um short. Mas o que tem? É só uma música que ela vai dançar rebolando. O que tem? É só uma maquiagem. Né? O que tem? É só um salto alto. Não, a criança precisa ser criança. A nossa vida ela é feita de a parte criança, adolescente, juventude e fase adulta. E depois a fase onde a gente se torna idoso. Mas é imprescindível que a gente se viva cada etapa de forma realmente eficaz. Então, se é criança, é criança. Se é adolescente, é adolescente. Né? Se torna jovem, jovem, adulto.
Porque depois que acontece? Lá na frente é onde vai aparecer as consequências dessa erotização que foi trazida na infância da criança. Né? Um exemplo. A criança que ela é erotizada desde cedo, então ela é obrigada, não vou falar nem erotizada, mas adultizada muito cedo. Ela é obrigada, muitas vezes, a tomar posturas adultas muito cedo. Ou então muita criança às vezes tem até essa personalidade de se desenvolver mais rápido, né? Em questão psicológica. Mas quando chegar lá na frente, muitas decisões que ela vai ter que tomar, muitas vezes ela vai se sentir travada. Porque a fase infantil realmente ela não conseguiu viver. Ela não viveu. Cada fase é para ser vivida de um jeito. Né? E muitas vezes, então, essa erotização, essa adultização faz com que a gente se perca nessa questão aí. Né? As consequências elas virão mais tarde. Né? Isso é importante ressaltar. Então, e aquilo que a Camila acabou de comentar aqui agora também sobre esse filme, né? Para você, se você não concorda, né? Nós vamos deixar também no link da página, nós vamos deixar uma petição, né? Vai ter uma petição. Para quem não concorda, já está sendo mobilizada uma petição para que esse filme não. Importante a criança estar acompanhada do pai e da mãe no seu processo de formação. A criança se desenvolve muito mais. A criança ela consegue sentindo-se amada dentro de casa, sentindo acolhida dentro de sua casa, amparada, formada, cuidada, né? Tudo isso vai fazer com que os nossos filhos hoje cresçam, né? E que tenha respeitando cada fase, cada momento da sua família, né? E nós bem sabemos que muitas dessas ideologias elas vêm, né? Para discutir que está sendo discutido, né? Dentro das escolas, seja dentro da escola estadual, seja ela escola municipal, né? Os pais têm que buscar informações, têm que se conscientizar do assunto, têm que dizer, você precisa
falar o que você sente, se posicionar, porque senão uma minoria vai determinar aquilo que nós vamos ensinar ou não para os nossos filhos, até mesmo dentro das nossas casas. Então, essa é uma preocupação nesse bate-papo, né? Muito bom. E aqui nós já vamos também preparando para nos encerrar esse bate-papo, né? Agradeço também a participação de cada um de vocês que nos acompanhou. Essa é a página Testemunho, Verdade e Fé. E nós vamos trazer, cada dia, nós vamos trazer um assunto novo, né? Um assunto novo. Um assunto que nós, importante ser discutido, importante ser debatido. E antes assim de passar a palavra para a Camila, agradecendo ela por esse momento e se ela quer fazer alguma conclusão, eu queria convidar você amanhã às 8 horas da noite, nós estaremos aqui novamente no canal, na página Testemunho, Verdade e Fé, e amanhã nós vamos receber o nosso amigo Marcelo Bosco. Ele é especialista em terapia química, em recuperar pessoas que são acometidas ao vício da droga, né? Então, o Marcelo tem uma vasta experiência no tratamento de terapia química, e o legal é o seguinte, você hoje, estou lançando para você concorda que seja feito hoje o plantio da cannabis, da maconha no Brasil? Seja legalizado o plantio, o cultivo da maconha no Brasil? Isso é pauta de um projeto de lei lá na Câmara Federal, né? Então, é importante, porque está tramitando isso lá e muitas vezes você não está nem sabendo. E você nem tem conhecimento de dar a sua opinião. Então, amanhã nós vamos falar com um especialista. Qual é a consequência disso hoje na nossa sociedade, na vida do meu filho, na minha vida, na vida da sociedade? Nós precisamos de conhecimento, né? Existe um versículo da palavra de Deus que diz assim, meu irmão: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Quantas vezes nós ficamos acomodados e não corremos atrás, nós não vamos em busca de informação. E aí nós ligamos no piloto automático, viu, Camila? Aquela musiquinha do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? E deixa a vida me levar. Só que o que acontece? Quando chega lá na frente, você fala, poxa vida, não era isso que eu queria, mas isso já está positivado, já é lei, e o Estado já está nos cobrando uma postura referente àquela lei, que nós não discutimos, né? Porque diz um artigo da Constituição que o poder emana do povo e em seu nome é exercido. Então, nós abrimos mão da liberdade em votar num deputado federal. Quando ele chegou lá, né? Se ele não corresponde com a nossa expectativa, ou se eles se juntam ali, negociam e colocam a lei, nós somos obrigados depois a cumprir aquela lei que muitas vezes não está de acordo com nossos princípios e os nossos valores. É tempo de mudança, minha gente. É tempo de mudança de consciência. Nós precisamos colocar isso na nossa cabeça, né? É tempo de mudança, né? O povo está mudando, a sociedade está mudando também. Se a gente não lutar pelos nossos direitos, nós seremos acometidos e seremos conduzidos por aquilo que tem sido imposto para nós através das leis, tá certo? Então, eu queria agora passar a palavra para a Camila, para ela também fazer o seu último comentário, e a gente deixando aí o recadinho, né? Depois na live de amanhã, eu encerro depois, tá bom? Só para a gente concluir, né, o tema que a gente falou, algo bem importante, né, gostaria de deixar um alerta aos pais, aos responsáveis de crianças e adolescentes: acompanhe a vida escolar do seu filho. Acompanhe o que o seu filho está assistindo, o que ele está vendo, o que ele está lendo. Isso é de suma importância. E o pai, ele tem o direito e o dever de fazer isso. Então acompanhe, não deixa assim, deixa, né? Como o Denilson bem disse, né? Deixar a vida levar. Não, não é deixar a vida levar. Deus dá o filho para que você o crie de maneira sábia, né? Então faça isso, exerça, isso é um dom de Deus, a paternidade e a maternidade, exerça isso com sabedoria. Acompanhe o seu filho em tudo que ele vai fazer, né? Não é para colar nele e não dar sossego, não é isso. Mas acompanhe a vida escolar,
olhe o que ele está tendo de atividades na escola, né? E, se necessário, vá à escola, né? Cobre o que você tem direito de cobrar, né? A criança, ela precisa entender que a casa, a família, é o refúgio dela. Eu costumo dizer isso. E isso é muito importante. Não, o refúgio do seu filho não pode ser o colega, não pode ser a escola, não pode ser a mãe do amigo dele, não. O refúgio do seu filho precisa ser o lar que ele realmente reside. Precisa ser o pai, a mãe, os irmãos, as pessoas com quem ele convive. Deixe seu filho encontrar o refúgio em você. Isso é de suma importância. Então, eu gostaria de deixar isso como um recado e um alarde mesmo para os pais e responsáveis aí das crianças, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a cada um que acompanha, né? E vamos em frente, né? Como o Denilson falou, a gente não pode deixar as coisas rolarem e a gente achar que tá tudo normal. Não, não tá tudo normal. Não está tudo bem. A gente é capaz de, dotar da sabedoria que Deus nos dá, de fazer diferente. Então, tenhamos esse desejo e essa coragem para que essa mudança possa acontecer na nossa vida, na nossa casa e na nossa sociedade. Amém, Camila. Muito bem, viu? Gostei muito de estar com você aqui, né? Eu acho que foi um bate-papo muito legal, interessante, e muito produtivo também, né? Então, eu também quero agradecer você que está aí nos ouvindo, você que está em casa, que nos acompanhou durante esse bate-papo, um bate-papo sério e construtivo para uma sociedade melhor, né? E assim, amanhã, então, eu queria deixar esse compromisso com você. Amanhã, nesse mesmo canal aqui, Testemunho, Verdade e Fé, né? Nós vamos falar às 8 horas da noite sobre o plantio, se você concorda ou se você discorda do plantio da cannabis, da maconha, em território brasileiro. Nós estaremos aqui amanhã com o Marcelo Bosco, especialista em terapia química. Tá bom? Meu muito obrigado. Obrigado de coração a cada um de vocês. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, compartilhe esta live, compartilhe a informação, né? Seja uma pessoa que divulga, né, que dissemina informações boas, informações construtivas, que vai nos ajudar a construir uma sociedade melhor. Um grande abraço, Deus abençoe, obrigado por nos acompanhar neste momento, tá bom? Fica com Deus.